já foi lido a leitura bíblica em classe, mas antes de iniciar, deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Não é uma justificativa, é uma explicação, né? O pastor pediu oração por nós essa semana e o pessoal estava perguntando o que é que aconteceu. Eu sou cirurgiado de varizes de 2004. Foi uma excelente cirurgia, ótima, maravilhosa. Mas o pós-Covid me trouxe algumas sequelas, dentre elas o retorno de algumas varizes, né? Comecei o pós-Covid, eu senti muitas dores nas panturrilhas. Teve um período que se agravou, não vou dizer, estamos online, não vou dizer o que foi. Hoje você não pode falar essas coisas. Mas eu passei por umas crises de dores muito fortes, muito fortes. E apareceram algumas ronchas internas e algumas veias começaram a se avolumar. E homem é um bicho mole para dor, né? Sim ou não? Mas dói, viu, irmão? Dói. E aí, procurando o urologista, o mês passado, ele nos passou alguns exames e uma medicação para tomar 90 dias, que é para fortalecer as paredes. E usar uma tal de umas meias para o resto da vida. Essa aí eu vou dizer, é chato demais, viu? E aí o remédio tem umas contraindicações também complicadas. Aí, de vez em quando, a gente faz uma caretinha, mas vamos tocando o barco. O que é que eu preveni aqui? Na hora que começar a incomodar, eu sento e a gente dá aula sentado. Lembrei do pastor, né? O pastor Josué teve umas crises de rins aqui terríveis antes da cirurgia, e ele ministrou uma aula online, sentado. O pessoal estranhou demais, né? Por conta da postura, mas não é pecado não, pode dar aula sentado também, tá? Então eu já preveni aqui qualquer sintomas. O remédio causa tontura, tonteira, tontice, mas vamos tocando o barco, tá? Eu quero também, antes de iniciar aqui, parabenizar a todos os professores. Hoje é dia do professor. Hoje é dia do professor, né? Então, você que é professor, professora, quando diz professor, abrange tudo, por amor de Jesus, né? Dia do professor. Então, parabéns a todos os professores que estão online, a você que está aqui presente. Deus te capacitou para trazer luz, seja no âmbito educacional, pedagógico, ou seja, em qualquer uma outra área, porque tem professor para tudo, né? Desde a arte culinária, a tudo que você pensar, você precisa passar pelo professor, né? E eu costumo deixar um versículo sempre que eu posso para aqueles cuja missão é ensinar. Daniel capítulo 12, me parece que é o versículo de número, ou é o 4 ou é o 6, que diz assim, é o 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente brilharão. Então, seja qual for a sua área profissional de mentoria, de ensino, do fundamental até ao doutorado, né? Parabéns pela sua vocação, parabéns pela missão de ensinar. E aqueles que Deus escolheu como mestre nas Escrituras, que Deus abençoe também, e que a sua didática seja esclarecer, trazer luz àqueles que ainda não entenderam as sagradas letras. Lembrando que você não tem obrigação de convencer ninguém. O seu papel é uma lanterna e colocar luz naquilo que está sem entendimento.
Porque tem professor, tanto na área educacional quanto na área cristã, que ele se preocupa em forçar, ele adoece até para fazer você entender. Não é nosso papel. O professor, ele usa apenas uma lanterna. Ó, não passa por ali, ali tem lama, tá vendo? Ali está escorregadio. Ele usa uma lanterna. Então, a lanterna do saber que o professor utiliza, basta. Deixa que o Espírito Santo faz o resto, tá? A obra da conversão é o Espírito Santo que faz. Quem aqui foi alcançado por missões? Diz amém. Irmãos, eu sei que tem muita gente que entrou pela primeira vez em uma igreja e fez a sua decisão. Eu sei. Tem muita gente que ia passando na rua e de alguma forma algo lhe atraiu e entrou numa igreja e se converteu a Cristo. Sei. Mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas foram alcançadas por alguém que foi até ela, com uma palavra, com uma leitura, com um folheto, ou com simplesmente Deus te abençoe. Então, missões no reino de Deus, a principal missão de missões é alcançar. É alcançar. Lembra de Filipe, igreja primitiva. Filipe ouve a voz do Senhor, ó, pega a estrada de Gaza que está deserta e segue. Irmãos, é fácil para você ouvir a voz de Deus dizendo, vai em tal comunidade que está cheio de gente lá. Mas Deus te mandar para um lugar que está deserto, é um tanto contraditório. Pregar para quem? E foi ali que passava uma comitiva de etíopes que estavam vindo de Jerusalém, e você já conhece o final da história. Naquele trajeto, Filipe evangelizou, colocou luz no texto que o etíope estava lendo, a ponto de discipular e batizar no mesmo trajeto. Então, missão, a missão que Deus nos deu de evangelizar é essa: vai, ide, faça acontecer. Então, o papel de missões é apresentar Deus, é apresentar a salvação. O título da de hoje é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Já lemos, portanto, textuário, verdade prática e a leitura bíblica em classe. A lição apresenta 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos identificar. Identificar o quê? Identificar Israel como um povo escolhido para o propósito missionário. No tópico 2, nós vamos demonstrar. Demonstrar o quê? O amor de Deus para com as nações. No tópico 3, nós vamos, portanto, relacionar o quê? As alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Basicamente, só trazendo duas coisas, 2 pontos para dentro da lição. Primeiro, a criação do homem foi perfeita, mesmo Deus sabendo que ele ia falhar. Mas o plano de Deus já estava pronto para o resgatar desta queda. Segundo, o plano de Deus era para toda a humanidade, mas ele precisaria de uma base, ele precisaria de uma nação para, a partir dessa nação, proclamar ao mundo. É a mesma coisa, você chega numa cidade e identifica qual é a escola que você vai colocar o seu filho para estudar. Na cidade tem que ter uma escola. Então, na terra tinha que ter uma nação. O que é que Deus faz? Antes de Abraão, não existia uma nação escolhida. Não existia. Aí Deus viu uma família que morava dos povos cananeus. Morava lá na região de Ur, dos caldeus. E Deus, resumindo aqui, que se for contar toda a trajetória, é muito longa. Deus escolhe um daqueles filhos,
chamado Abrão, porque Deus via nele um potencial, uma obediência, mesmo servindo a deuses estranhos. Deus se revela a Abrão, Abrão aceita o plano daquele Deus. A partir de Abrão nasce Isaac, que nasce Jacó, você já sabe a história. A partir de Jacó, Deus tem um encontro com ele, muda o nome, Jacó para Israel, e de Israel nasce, portanto, a nação chamada Israel. Até então não existia judeu, não existia israelita, não existia nada desses povos. Foi a partir de Jacó. A partir daí, então, essa nação vai para o Egito por conta daquela seca, se fortalece lá, passa por todo aquele sofrimento de travessia de Mar Vermelho, de deserto, de tudo aquilo, para uma terra, para voltar para a sua terra, onde Deus tinha dado a Abrão, ali se firmar como nação, passar pelo processo de ter reis, de ter sacerdotes, de ter culto, e a partir dali, portanto, estava estabelecido, porque teria que vir, Deus teria que se humanizar, e para Deus se humanizar, teria que ter um povo escolhido. Então, Deus separou um povo a partir disso, para dele proclamar o seu nome na terra. Então, nós vamos estudar sobre isso. E para entendermos, primeiro, entendermos que o plano de Deus não era, pronto, Israel é o meu único povo, não quero conta com os gentios, aqui é o meu benzinho querido, os outros são todos do inimigo. Não. O que Deus estava querendo era santificar, separar um povo, para este povo ser exemplos para as nações vizinhas, proclamar o nome de Deus, tornar conhecido o nome de Deus para as nações vizinhas, e Deus então ser conhecido por todos os gentios. A partir daí, você vai entender que tudo quanto aconteceu foi por conta da falha de Israel no processo, vamos chamar de evangelização, tá? Então, na introdução, o escritor colocou aqui, na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abrão. Abrão era judeu? Eu já expliquei aqui, não. Abrão era israelita? Não, era um cananeu. Não tinha nada com Deus. Deus escolheu. Era marco zero. Deus não tinha povo na terra. Deus investiu em um homem para, a partir dele, ter uma nação. Essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas. Hoje, nessa lição, nós temos aqui dois profetas como, vamos dizer assim, como base para entendermos sobre missões. Quem são eles? Que nós lemos aí na leitura em classe. Elias e Jonas. Muito bem. E finalmente analisar sobre as alianças de Deus com a humanidade a partir do Antigo Testamento. Vamos para o primeiro tópico da lição, que tem por título Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, tá? Nesse tópico, nós temos 3 subtópicos. 1, o plano de Deus. 2, a falha de Israel. 3, a contribuição de Israel para o mundo. Quando o escritor escreveu essas lições, não estava acontecendo os conflitos que hoje está acontecendo lá em Israel, que os irmãos estão acompanhando. Mas vamos entender, portanto, sobre
Israel como um povo escolhido para um determinado propósito, tá? E deixa eu falar aqui sobre dois extremos perigosos. Existem no meio do cristianismo dois extremos perigosos: idolatrar a nação de Israel ou demonizar a nação, porque tem cristão que tem raiva de Israel, mas tem cristão que idolatra, e nenhum dos dois é papel nosso. Sabe o que é o nosso papel? Orar por eles e reconhecer que Deus os escolheu para, de dentro daquela nação, nascer o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso nós vamos entendendo ao longo da nossa caminhada com o Pai. Então, qual foi o plano de Deus? O Senhor nosso Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. O plano da salvação era para ser compartilhado por este povo. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. E aí tem a referência de Isaías 42, 5 e 7, 43, 10 e 13. Olha só. Além de Deus escolher como nação, Deus escolheu geograficamente aquela terra, para que naquele mundo antigo, todos os povos teriam que passar por aquela região. Vocês lembram que as maravilhas de Deus que aconteceu na travessia no Egito, ainda no Egito, no período das 10 pragas, naquele período em que Deus protegeu a sua nação no Egito assim de forma tremenda. Tanto é que teve na praga das trevas, na casa do egípcio estava escuro e o seu vizinho, que era judeu, tinha luz. Mas não era luz de lanterna nem de candeeiro, a claridade cósmica. E na casa do egípcio, do lado, não tinha. Era milagre, Deus estava protegendo. Todas as pragas você vai notar que não atingiram o povo de Deus lá no Egito. Na travessia do Mar Vermelho, na caminhada do deserto, em tudo Deus protegeu Israel. E aquelas notícias foram espalhadas para os povos, e os povos temiam o Deus de Israel. Não é que os povos temiam, tinham medo de Israel. Eles ouviram falar das grandezas que Deus fez com aquele povo, e eles então tinham medo. Tinham medo do Deus que Israel servia. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Povo missionário. Mas o que foi que aconteceu? Houve falha. Houve orgulho. Houve pedestal. Houve plataforma. Somos o povo de Deus. Somos a nação de Deus. Israel falhou cometendo deslizes e pecados, mas queria continuar sendo povo de Deus, mesmo andando no caminho dos deuses das outras nações vizinhas. Ou, trocando em miúdo, Israel influenciou algumas nações, algumas pessoas de algumas nações, mas ele sempre foi influenciado pelas nações vizinhas. Se você ler a trajetória do tempo dos juízes, do tempo dos reis, vamos perceber as falhas que Israel cometeu, trazendo para si os deuses das outras nações. Falhas horríveis, não havia necessidade, mas falhou. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus.
Ezequiel 22, 1 e 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Ok. A tal da identidade e do orgulho fez Israel cair em soberba, se ensoberbecer. Até nos tempos de Jesus, o orgulho dos judeus naquela época era o grande templo que Herodes tinha feito, que era superior ao da reforma de Neemias e superior ao de Salomão. A grandeza, Herodes fez um monstruoso templo para agradar ao povo judeu. Vê o que é que os discípulos disseram a Jesus? Estavam dentro do templo, ele os convoca a Jesus para fora e diz: vem cá, mestre, dá uma olhada nesse templo. É como se assim, top, na linguagem de hoje, né? Sem explicação. É o nosso cartão postal? É o nosso lugar de turismo? É a nossa referência? Jesus olha, está vendo isso aí? Isso é nada. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Falar com um judeu naquela época que o templo ia ser destruído, irmão, era uma ameaça. Os discípulos ficaram até meio assim, sem entender Jesus. O que Jesus estava dizendo? Isso aí é pó, isso aí é barro, vai ser desmontado, não precisa esse orgulho todo. Mas Israel se orgulhava do Deus que tinha, mas não obedecia ao Deus que tinha. Deus entregou inimigos ferozes na mão de Israel desde a entrada de Jericó, desde que saíram, atravessaram o rio Jordão para ocupar a terra que antes era deles. Deus tinha prometido a Abraão. Deus entregou de bandeja nações valentes, e aquilo era um orgulho muito grande, mas eles queriam imitar as outras nações, primeiro tendo um rei, segundo tendo os deuses do paganismo na sua nação. Israel falhou no aspecto da idolatria, da moralidade, da desobediência, dos pecados infames e imorais, que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, não deixou de ser bênção para as nações vizinhas. Israel foi escolhido como nação. Agora eu quero falar um pouquinho aqui. Você vai dizer assim: eita, aqui, o pastor Zé Luiz é chato nesse sentido, ele sempre toca nesse assunto. Homem chato, não tem problema. Alguém, quando leu aqui que Israel se preocupou muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunho de Deus, alguém trouxe para os dias de hoje isso aqui? Trouxe para o cristianismo isso aqui? Para a idiotice que existe dentro do cristianismo? Quando eu li isso aqui, falei: aham, quanto orgulho tolo e bobo o cristianismo atual pratica. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A. A igreja A tem séculos de fundamento, de fundação. Nosso fundamento é esse, apresenta os mandamentos e os seus dogmas, o orgulho de ser da igreja tal. Chega, enche a boca: ah, eu sou da igreja tal, eu sou da placa tal. É um orgulho tão baixo, tão tolo. Cuidado, eu não estou dizendo para você não respeitar as denominações, principalmente a sua. Não é isso. Eu estou trazendo para os dias de hoje o que Israel fez. Aham, porque não tem nenhuma carteirinha aqui. Sou judeu. E daí? É diferente hoje não.
Em vez da igreja cristã da atualidade proclamar o evangelho de Cristo para, através da pregação, do anúncio, o Espírito Santo convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado, não. Usamos o bobo orgulho de ser da igreja A, B, C, D, como identidade. Como que o céu vai ter condomínios, com um porteiro eletrônico, para você se identificar como igreja tal. Esse é o pecado que hoje o cristianismo comete da mesma maneira que Israel cometeu, deixando a vocação de pregar para a exaltação de dizer quem é. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Isso é vou repetir, respeite a sua denominação e as dos outros, mas não tenha a arrogância e a soberba de menosprezar. Eu tenho um amigo, já de uma idade bem longa, que uma vez ele disse para mim e para um outro pastor que estava com ele, que ele foi convidado para pregar em uma denominação tal. E ele foi, assustado, os pés no chão. E ele voltou e contou isso para a gente chorando. Ele é um homem de visão. Ele é um homem que Deus trabalha assim poderosamente. E ele disse assim para a gente: quanta bobagem eu fiz em não reconhecer o trabalhar de Deus em outras denominações. Fui convidado para ministrar em tal igreja, e quando eu cheguei lá, Deus pegou a palavra e trabalhou tanto naquela igreja. Jovens chorando e falando em línguas, Jesus batizando com o Espírito Santo. Eu vi vidas ali que viviam no alcoolismo, que viviam em tal prática, e hoje estão lá crentes, servindo a Deus. E ele chorava, ele dizia, quanta bobagem. Eu pensava, mas Deus precisou levar ele lá dentro para ver. Cristianismo não é um curral de manipulação religiosa. Cristianismo aleluia, nunca foi e nunca será uma religião. Eu disse esses dias que tem gente tão denominacional que se você chegar para ele e disser assim, ó, bom, vou inventar aqui o nome de uma igreja, mas é bem capaz que já tenha por aí. Sapato de algodão. Se você chegar para um crente radical de uma denominação, sapato de algodão, e disser a ele assim, Jesus não é de tal religião não, não é da sua igreja não. Ele fica bravo. Eu sou assembleano, mas eu conheço pessoas que você disser assim, Jesus não é assembleano não, viu? É capaz de você levar um empurrão. Cristianismo nunca foi placa denominacional. Cristianismo é um estilo de vida a ser vivido sem a arrogância, sem o pedestal, sem a altivez do orgulho. O cristianismo é um marco de ser seguido como modelo do próprio Cristo. A falha de Israel estava aqui dentro. Israel falhou. Mesmo assim, Deus permitiu que Israel fosse bênçãos para outras religiões. Me empresta um relógio aí, quem tem, gente. Deixa aqui, senão eu me perco, tá? No tempo. Subtópico 3. A contribuição de Israel para o mundo. Obrigado. Não, está adiantado. Sério que já é essa hora?
Permite eu sentar um pouquinho? Vamos lá, a gente vai ficando velho. Nunca imaginei, meu Deus do céu, da aula de escola bíblica sentado. Mas vamos lá. Jesus. Vamos lá. Qual foi então a contribuição de Israel? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram e preservaram o Antigo Testamento. Traduziram em grego a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Tá? Como Salvador do mundo. As Escrituras é um dos sinais de como Deus se utilizou da nação. Em meio às destruições que houve em Israel e as diásporas que houveram, havia escribas que conservaram escondido os rolos para não serem queimados. E no período, principalmente naquele período chamado interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, o pessoal chama do silêncio de Deus. Eu particularmente gosto de chamar do silêncio profético, porque naquele período não se levantou profetas, mas Deus falava com muita gente, e podemos mostrar isso pela Bíblia. Falava ou não falava? Foi à toa que Simeão guardou que ele não ia morrer sem ver Jesus? Foi à toa que Deus não falou com o pai de João Batista no cantinho lá do templo? Então Deus falava, Deus conservou. Abra sua Bíblia aí, por favor, num texto que eu gosto muito. Todo mundo abre aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10 e versículo 18. Quem está com o microfone aí? Pronto. Vou pedir a uma pessoa que leia em alto e bom som. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Leia, por favor, o versículo 10 e o versículo 18. Quem vai ler primeiro aí? Quem achou? Primeiro livro dos Reis. Como é escola, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós erramos quando nós citamos assim. Eu vou ler em Primeira Reis. É primeiro. Eu vou ler em Primeira Crônicas, não é. É primeiro. É livro. Eu vou ler no primeiro livro das Crônicas. Eu vou ler no primeiro livro dos Reis. Primeira é quando parte para o Novo Testamento. E erramos quando nós dizemos assim. Eu vou ler em 1 Coríntios, não é. Primeira carta. Coríntios. É escola, tá? Isso é para mim, porque às vezes dá lápis também, a gente falha o hábito. Quem achou aí o capítulo 19, leia o versículo 10 e o versículo 18, por favor. 18 ou 10, pastor? 1 Reis 19, o versículo 10 e o versículo 18. A paz do Senhor. Amém. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias estava vivendo uma crise de identidade, um período difícil. Elias tinha vencido 400 profetas de Baal, 450, não foi? E 400 de Azera, 400 de Azera e 450 de Baal, um negócio desse. Venceu, orou, fez descer fogo do céu. Quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele faz o quê? Foge. E Elias diz uma coisa aqui interessante. Na conta de Elias, em todo Israel, só tinha sobrado ele.
Só tinha sobrado ele. Quando Deus, olha a diferença da conta de Elias para a conta de Deus. Quando Deus confronta Elias e manda Elias voltar, Deus diz assim: deixa eu te dar um aviso. Ainda tem Israel 2. Foi 2? Que o irmão leu aí? Quanto? Eita goleada, viu, gente? 7.000-1. Nós costumamos falhar nisso aqui. Então, Deus e Elias aqui, o confronto. Ainda tem 7.000 israelitas. E desses 7.000 profetas, Deus expandiu, tá? Então, Israel, de alguma forma, contribuiu para que as Escrituras permanecessem para serem anunciadas. Segundo tópico, o amor de Deus para outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Breuer, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia de futuro no qual as nações estarão entre os remidos. E aí vem a história de Elias, quando Deus manda ele para Sarepta. A depender de onde Elias estava para chegar em Sarepta, dava entre 150, 180 a 200 quilômetros. Era longe, era uma cidade lá na Fenícia, ao sul de Sidom. Falando em Sidom, abre aí o livro de Obadias, capítulo 1, por favor, microfone, irmão. Livro do profeta Obadias, capítulo 1. Quem achou, levanta a mão que o microfone chega aí. Obadias 1, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Quem já levantou a mão aí? Achou, irmão? Pronto, encosta ali, irmão, para andar mais rápido. Obadias 1 e 2. Vamos lá, falando em Sidom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Tá bom, até aí tá bom, tá ótimo. Quando eu li aqui de Sidom, eu lembrei de Obadias. Edom, tá? Edom. Do outro lado, Deus enviou justamente Obadias para uma nação que não era judia. Elias foi para Fenícia, Sarepta, e ali Deus manifestou o milagre da multiplicação da farinha. Não faltou, a partir do momento que fez o bolo. Tá, o bolo era para ela e o filho comer e morrer. Não é que tinha veneno, não. Deixa eu explicar. Depois daquilo ali não ia ter mais bolo. Então iam morrer, depois daquela, era o último alimento, tá? E Elias então fez aquela proposta vinda de Deus, ela obedeceu, fez o bolo primeiro para Elias, daí a pouco quando ela olha, estava lá, porque Elias tinha lançado a palavra: não vai faltar o azeite na botija nem a farinha na tua panela. Pronto. Só que mais adiante o menino adoece e morre. Elias estava morando na casa da viúva. Quando Elias é notificado, ele leva o menino para o seu quarto, ora pelo menino, e Deus traz um milagre para aquela estrangeira. É outra coisa aqui. O perigo do apego denominacional nos leva a não acreditar que Deus opera no outro povo que está na outra rua. E chegamos a criticá-los
como já foi dito aqui anteriormente, tá? O que é que Deus queria com isso? Mostrar para aquele povo o grande Deus. Tá, tem outro caso aqui rapidinho. Quem lembra de Naamã, chefe do exército do rei da Síria? Levou uma menina sequestrada de Israel para a casa dele para ser empregada. O homem era doente, triste. A menina começa a conversar com a sua senhora e a patroa revela o que é que o seu marido tinha. Ela disse: ah, ele está perdendo. Se ele conhecesse o Deus de Israel. Ah, Jesus, se ele conhecesse o Deus de Israel. Irmãos, quantas oportunidades Deus nos dá para dizer assim: se você conhecesse, não o Jesus da minha denominação, se você conhecesse o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como aquela mulher samaritana fez no poço de Jacó. Tá, Jesus lê toda a história dela, conta tudo. Jesus não briga com ela. Ela deixa o cântaro e diz: não, vou rápido, porque se eu levar água, vai demorar de eu chegar. Eu vou sozinha. Foi um Cooper que ela praticou ali. Chegou na sua cidade, Sicar. Foi Sicar? Foi, gente? Me ajude aí. Foi na cidade de Sicar, não foi? Samaria. E ela fala desse Jesus, desse homem que ela encontrou no poço, diz: por acaso não é o Cristo? Vamos lá ver. Mas ela contou de uma forma tão grande que todo mundo acreditou e foi ver. Ei, não venham para cá menosprezar, não, porque biblicamente tem muita gente que entende errado aquele texto, o contexto daquele texto. O pessoal xinga aquela mulher. Gente, lê direito e vê o que Jesus disse a ela. E aí ela volta com uma multidão. E quando a multidão ouve Jesus, diz: agora nós não acreditamos apenas pelo que tu disse, não. Nós vimos com nossos olhos. E a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus pela pregação. Olha o que... Aí já é o contexto, eu estou trazendo alguns pontos do Novo Testamento para a gente encaixar aqui dentro, na missão de Israel. A missão de Elias para Fenícia, mas teve também a missão de Jonas para Nínive. Aqui era mais longe. Se fosse para ir por terra, era em torno de 1.000 quilômetros, 1.000 a 1.100 quilômetros. Bom, a questão toda, Deus escolheu o profeta errado, porque Jonas não queria ir. Não. Deus escolheu o profeta certo. Eu vou confrontar você, Jonas. Se você for ler a história, se você for ler o porquê Jonas não quis ir para Nínive, é bem comparado com o que muita gente hoje faz. Bom, quem? Pegar para quem? Para fulano de tal? Vou não, irmão. Vou não. Aquele ali não tem mais jeito, não. Eu já vi crente dizer isso. A graça me diz assim, irmãos: você terá o privilégio de, nas bodas do Cordeiro, sentar ao lado daquele que você tem mais raiva. É confronto, tá? Aquele que nós temos mais raiva, Deus olha e diz: filho, ah não, eu não tenho coragem de chamar ele de irmão e Deus tem coragem de chamar ele de filho. É totalmente diferente o evangelho do que a gente pensa. Totalmente. Então, para Jonas, ei, vou não. Jonas desviou a rota e sofreu. Como diz a linguagem pentecostal, pagou o preço. Teve que voltar. Tá? E para aquela nação que Jonas achava que não tinha, porque a pregação de Jonas foi diferente da nossa. A nossa pregação tem que ser assim: pregar para o Espírito Santo convencer. Jonas pregou e ficou esperando o fogo cair. Ficou esperando a notícia, não. Ficou esperando ver o fato. Não foi nem a notícia. Foi ver literalmente a destruição de Nínive. Que nada. Passou 1 hora, 2, 3, 2 dias. Ah, não, tem alguma coisa errada. E aí a Bíblia diz que os governantes de Nínive se arrependeram de tal modo. Ei, aquele povo era judeu?
Aquele povo conhecia Deus? Não. O que foi que o rei fez? Convocou os seus liderados, as famílias, e um jejum de arrependimento. Nem os animais comeram. Eu nunca vi um avivamento daquele, por conta da pregação de um profeta. Só que Jonas pregou esperando o castigo. Sabia que tem gente no cristianismo que prega, mas que não quer ver ou encontrar o pecador no céu? É aí onde nós precisamos perceber que, se nós estivermos agindo assim, nós não fazemos parte do cristianismo, mas sim de uma denominação. Isso é seita. Isso é seita. Porque se nós estivermos entranhados no amor de Deus, nós vamos ter misericórdia. E aqueles que você tem mais raiva, que eu tenho mais raiva, e que nos maltrata, que nos ofende, nós precisamos ter amor, a ponto de dizer assim: vou te encontrar lá em cima. Porque, irmãos, eu disse essa semana para uma pessoa: se as pessoas soubessem bem o que é o inferno, você não desejaria ninguém ir para lá, nem o seu pior inimigo. Ao contrário, você desejaria que todos os homens se salvassem, como Deus diz na sua palavra. E nós somos ao contrário. Quando nós vemos uma atrocidade praticada por alguém, se fosse Deus, tu ia ver, viu? Eu tenho medo, e eu já disse aqui diversas vezes, que o cristão tem uma mania de usar a Bíblia de forma errada. Justiça, viu? Deus vai pesar a mão. Ô crente, quando foi que você viu na Bíblia que justiça de Deus é vingança? Você vai ver que tem o dia da ira de Deus, para vingar daqueles que o rejeitou. Mas se algum daqueles que praticou a injustiça do pecado e a iniquidade se arrepender, na última hora, ele será salvo, sim. Lembra da parábola dos trabalhadores, da primeira hora do dia até a última? E que o dono da vinha pagou o mesmo salário que pagou a um, pagou a todos? Ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o camarada chegou aos pés de Jesus, de maneira nenhuma será rejeitado por conta do seu pecado, como disse o irmão, a graça é maior. Tá? A graça é maior. Saiu um pouquinho do contexto, não foi? A missão de Jonas, portanto, estava pregada, anunciada, e Nínive fez o maior, vamos usar a linguagem pentecostal, o maior rebuliço da história de uma nação em arrependimento. Tá, irmão? Mas depois Nínive foi destruída. Sim, houve outros reis que se perverteram, a nação continuou um desastre e Nínive foi destruída sim. Houve uma enchente, uma inundação e não escapou nada, tá? Mas a palavra foi anunciada e o povo se arrependeu naquele período. Terceiro tópico: alianças entre Deus e a humanidade, e duas alianças interessantes. O que é a aliança de Deus? Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade, restaurar a comunhão perdida. Assim, Ele estabeleceu algumas alianças. E dessas alianças aqui, existem duas: condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Qual é a incondicional? A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual Ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compatua. Tá. Quando Deus chama Abrão, Deus fez uma aliança com Abrão. Vamos inventar uma palavra aqui rapidinho. Inquebrável. Olha, Abraão, eu vou te abençoar
grandissimamente. Tu serás uma bênção. E tem mais. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Eu firmei a aliança contigo, Abraão. A aliança contigo é essa. Aliança incondicional. Tá? Abraão tornou-se santo? Não, continuou sendo pecador. Abraão teve os seus deslizes, mas a aliança estava ali. Vou dar um filho a Abraão. Houve aquele episódio de Agar e Deus continuou. Não, mas eu prometi, vou dar um filho a Abraão. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus chegou a dizer assim: eu vou ocultar ao meu amigo Abraão o que eu vou fazer? Aliança incondicional. Tá? Qual é a aliança condicional? E aí a gente vai para o livro de Deuteronômio, quando está lá as bênçãos, né? Se me obedeceres, a bênção tal estará contigo. Se me obedecer, a bênção A, B, C, D, tal, como você já conhece, estará perpetuamente. Mas se desobedecer, a bênção será perdida. Enfim, a aliança condicional, a proposta de Deus em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Pronto, está aí, Deuteronômio 28, sugiro que depois, ao chegar em casa, marque para durante a semana você ler o que é bênçãos condicionais, tá? Condicionais. E assim, Israel, portanto, foi a nação escolhida para proclamar o nome de Deus, e dela nasceu o Salvador do mundo, que era Jesus. Estudamos, portanto, que Israel falhou. Estudamos, portanto, eu vou pedir a alguém que prepare o resumo aí da lição, não sei quem dos três, prepara o resumo para trazer para vocês compreender onde essa lição quis nos levar. Que o propósito de Deus era, através de uma nação, tornar o seu nome conhecido em toda a terra, mas que essa nação falhou no seu propósito. Houve alguns orgulhos, alguns erros, algumas falhas, mas mesmo assim Deus os guardou para que essa nação, ou dela, nascesse o Messias, o Filho, o prometido, o Salvador do mundo. E que possamos tomar por lição a obediência e saber que há um perigo muito grande em nos orgulharmos de crenças, de dogmas, e esquecermos da nossa missão, que é anunciar Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Tá bom? Tem alguma pergunta dentro desse texto aqui para a gente resumir daquilo que nós falamos? Se não, eu passo para alguém, o pastor Luciano Félix, fazer o resumo daquilo que é a lição de número 3, esse contexto tão importante da missão de Israel em tornar o nome de Deus conhecido, tá? Amém. Pastor Luciano. Pai do Senhor, vocês estão bem? Depois de uma aula dessa, hein? Não vou fazer esse resumo, não vai ser nada muito demorado. Acho que a aula ficou bem explicada, né? O pastor José Luiz conseguiu levar ela bem dentro de uma visão do que nós precisávamos entender, tá? Só fazendo uma menção aqui, eu vou usar da própria lição para a gente ter algumas dúvidas em relação a isso. Seria os pontos que precisaríamos aprender acerca da lição. Eu vou ler aqui as perguntas que a lição traz, tá bom? Para que Deus, e aí se alguém conseguir me responder isso aqui, tá? Para que Deus chamou o povo de Israel? Para que Deus chamou o povo de Israel? O pastor Luiz trouxe uma coisa bem interessante. Às vezes nós pensamos, ele usou até um termo interessante, é o marco zero, quando ele traz a ideia de que o povo de Israel vem de uma descendência de Abraão, ainda Abrão, quando Deus chama aquele homem Abrão ainda, mas era um cananeu.
não era israelita, não tinha povo judeu, não tinha povo israelita, não tinha nada disso. Então ele traz esse homem de uma outra nação, mas, e aí assim, já vou fazendo uma ligação com o que ele acabou de falar. Era uma aliança incondicional. Deus traz para ele algo que não teria uma condição dele ter que agir de qualquer outra maneira. Não, a decisão era essa: Abraão, eu já escolhi, será você. Você será o pai de uma grande nação. A promessa de Deus, ela é tão forte na vida de Abraão, que Abraão precisou ser trocado de nome, para que o Abraão cananeu sumisse. Me entendam assim? Ele tivesse um ponto, e a partir daquele momento, existe um homem, o Abraão. Esse é o da promessa. Esse agora sim é o pai de uma nação, a nação israelita, a nação em que Deus escolheu com um propósito, o propósito de ser aquela nação que seria o quadro de Deus, seria a obra-prima de Deus, seria aquela nação conhecida para o mundo, a nação em que Deus poderia se apresentar ao mundo, não se apresentando ao mundo fazendo escolhas. Este é o meu povo, eu escolho a eles, e é sobre eles a bênção. Não, seria: este é o meu povo, sobre ele está a bênção, mas todo aquele que me buscar também será abençoado. Pastor, eu ia fazer uma pergunta ali pensando, se o pastor me chamar para o final, eu vou fazer algumas perguntas para a igreja. Eu gosto sempre de estar motivando essas perguntas, eu gosto sempre de trazer um livro para dar para vocês, né? E eu falei, hoje eu não trouxe nenhum. Que eu queria perguntar para a igreja outros exemplos do Antigo Testamento em que houve missões. E eu comecei a ler ali. Eu já tinha antecipado durante o estudo, eu gosto de sempre estudar a lição antes, e alguns textos me vieram à mente, eu fui buscar algumas informações em relação a isso. E a semelhança que vem qualquer um. No Antigo Testamento, na nossa lição aí, traz dois exemplos. O exemplo do profeta Elias e do profeta Jonas. Mas se formos olhar o Antigo Testamento, eu não vou querer entrar no Novo, porque semana que vem será estudado sobre o Novo Testamento. Mas se nós olharmos direitinho, Raabe foi uma mulher, não era judia, e ela se tornou. Raabe chegou a um ponto em que Deus a abençoou, em que ela entrou para a descendência do Salvador do mundo. E ela não é judia. Chega o faraó e diz bem assim, faraó diz: porventura há outro que tenha sabedoria igual José? E ele não deu porque ele quis. Eu acho que Deus colocou no coração dele: ó, faraó, tem que ser José. Após, quer dizer, você tem que dar esse anel na mão de José, porque ele tem de mim a sabedoria para fazer trabalhar o meu propósito, que fez como o pastor Josué Brandão pregou, diz que tornou o Egito a maior potência da época, mas para isso teve que recolher 20% de tudo que produzia, 7 anos de fartura. Então foi missões. Eles viram o Deus de José e ele teve sabedoria. Faraó, você vai governar. Quando chega lá com Nabucodonosor também, eles percebem que Daniel se destacava, Sadraque e Mesaque. Quando chega o rei Dário também, coloca eles em evidência que Deus se revelava através dos seus. Isso quer seja, quando entramos lá no rei Assuero, Mardoqueu se torna braço direito do rei Assuero. Tudo isso são missões, Deus se revelando aos povos estrangeiros. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Está vendo? O irmão trouxe exemplos e exemplos aqui do Antigo Testamento em que Deus abençoou um povo que não era o povo israelita, não era o povo judeu, mostrando que ele era um Deus que abençoaria todo aquele que o buscasse. Ele citou o exemplo, por exemplo, de José, perfeito.
7 anos de fartura, 7 anos de falta. O povo mais abençoado naquele momento não era o povo de Deus em si, até porque não existia Israel ali ainda, mas era o povo do Egito. Mesmo Deus sabendo que lá na frente seria um povo que usaria o povo dele como um escravo, ainda assim, naquele momento, se tornou um povo abençoado por Deus. Ele falou sobre sabedoria, me lembrei agora, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, que vai visitar o rei Salomão, e reconhece que não existia no mundo um homem com tamanha sabedoria, em que Deus o proveu de tanta sabedoria. O povo de Deus era conhecido, é interessante hoje, aí nós falamos assim, né? Deus tem suas aliança condicional. Nós olhamos direitinho hoje e pensamos assim, as mentes mais inteligentes do mundo são mentes israelitas. Porque Deus tem um propósito com aquele homem, existe uma aliança, e a aliança de Deus não se quebra. Mas existem vários exemplos, homens em que Deus usou. Moisés, Jetro não era do povo de Deus, mas Jetro foi um homem que aconselhou o homem de Deus. Então, assim, existia claramente a ideia de que Deus queria um povo simplesmente para se apresentar ao mundo, mas não fazendo distinção de quem não era desse povo. Mas se tornou um tempo em que o povo judeu, o povo israelita, começou a entender que aquela promessa era apenas para eles. Era uma promessa para esse povo, que isso não deveria ser disseminado entre o mundo. A paz do Senhor. Dia 6 de julho de 2010, às 19 horas, nesse endereço, quando o pastor Josué se reuniu para o primeiro culto dessa igreja. E eu encontrei uma anotação que ia partilhar com a igreja hoje. O que o pastor Josué pregou nesse dia, a primeira pregação dele para esta igreja. O tema é a personalidade de um profeta missionário. O pastor Josué prega nessa noite de 6 de julho, Isaías 6. Quem eu enviarei? Então eu fiquei muito tocado e queria partilhar com a igreja hoje esse tema que o pastor pregou como o primeiro tema dessa igreja, a personalidade de um profeta missionário. E até os hinos da harpa que foram louvados aqui, que foi o 187 e o 527, não foi escolha do nosso pastor, foi escolha do Espírito Santo. Porque naquela primeira pregação dele, ele pregava uma igreja missionária e uma igreja que louvava ao Deus missionário. Amém, amém. Tá? E assim, nós vamos olhar o irmão Edson trouxe essa ideia agora aí do que... Qual foi a chama que acendeu no coração de um homem para fundar nossa igreja, nosso pastor, e hoje estamos aqui falando justamente sobre missões, tantos anos depois, mas que essa chama não pode se apagar em relação a isso, mas principalmente dentro do que a gente está falando, dentro da nossa lição, com o entendimento do que a Bíblia nos ensina a ser, como nos ensina a lidar. Sem a ideia de que, aí vou usar os mesmos ideias do pastor Zé Luiz, sem a placa cristianismo sem fronteiras, em que Deus aqui abençoa de um jeito e de outro lugar abençoa do outro. Ou que aqui abençoa menos e em outro lugar abençoa mais. O Deus é um Deus que é o mesmo. Trabalha de igual modo, embora com cada um de nós fale de forma diferente. Isso é fazer missões. É falar diferente de um Deus que é igual. É fazer diferente para um Deus que é único, que tem o mesmo propósito, o propósito de salvar o mundo. João 3,16. Não era um povo, não é um grupo, porque aí senão entramos no risco que eu gosto sempre de usar, para a igreja não começar a virar um clube,
que só pode fazer parte aqueles que têm a carteirinha da igreja. E aqueles que não têm a carteirinha são diferentes. A igreja precisa aprender a lidar com missões. Quando ela aprender a lidar com missões, ela começa a perder algumas mazelas. Usando um termo pesado. A mazela de entender que abençoado é quem é crente. E às vezes Deus está abençoando o outro, já para mostrar que Ele é um Deus que abençoa. Ou às vezes Deus abençoa o ímpio, para mostrar para o crente que se ele tivesse um pouquinho mais de fé no Deus que ele fala, ele também seria abençoado. Olha o exemplo que o pastor trouxe, o exemplo de Naamã. Também não era um homem israelita, não era um homem judeu, mas que foi abençoado. Mas se nós olhamos direitinho, e aí o pastor falou, a lição traz a ideia do profeta Elias, e fala sobre Naamã, e aí Lucas capítulo 4, é o próprio Jesus que diz, o profeta não tem honra na sua casa. Não seria, em Israel não teria muitas viúvas passando fome? Mas quem foi a viúva que o profeta Elias buscou? Em Sarepta. Porque na sua casa não. Será que em Israel não existia muitos leprosos e nenhum deles foi curado? Senão a Naamã, que não era do povo judeu. É o próprio Jesus que diz isso. E às vezes nós brigamos entre si e esquecemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Porque nós que batemos no peito dizendo assim, mas eu sou da igreja X, sou da igreja Y. Não era isso. A gente entramos no mesmo risco que Israel entra. E o pior, não valorizando aquilo que nós temos. Você tem o dom do Espírito Santo. Essa é a maior bênção. Essa é a maior joia. Mas ela não é uma coisa... Eu quer ver um exemplo? Eu gosto sempre de usar isso quando falo sobre dom. Se você fala assim, pastor, eu quero ter o dom de falar em línguas. É lindo, e eu não desconselho. Mas tem o dom de interpretar línguas. Eu quero que alguém fale em línguas, e Deus me deu o dom de interpretá-las. Só que tem dom que não leva muito a sério. Hoje é dia do professor. O dom de mestre é um dom muito pouco valorizado na igreja. Muito pouco valorizado na igreja. E se você perguntasse a Deus assim, eu quero entregar dons, quais seriam os dons que você queria? Poucos escolheriam o dom de ensino. Eu queria o dom de cura, pastor. Meu Deus, eu queria o dom de cura. Aí gosto sempre de usar o mesmo exemplo. Quantas vezes você foi para um hospital orar por um doente? Orar por um doente, não é levar cura para ele. Quantas vezes você já viu uma mãe perder um filho ou uma filha no hospital e você tem que consolar ele, para que Deus primeiro te alcance com misericórdia, porque é assim que Ele trabalha. E aí no dia que você sentir a dor de uma mãe, de um pai, de um filho que ficou órfão porque a mãe morreu, de uma filha que ficou órfã porque o pai morreu, de uma esposa que criará filhos sem um pai para ajudar, ou de um pai que ficou com filhos pequenos porque a esposa faleceu, e você fala assim, eu queria, Deus, ter o dom de cura, para ter orado por ela e ela ter sido curada. Aí, o dom começa a amadurecer dentro de você, porque não vai ser o irmão que cura, a irmã que cura, será o irmão em que Deus usa para curar, porque é Deus que decidiu curá-lo. Parar de brigar aqui dentro e parar para usar o seu dom que você quer pedir, mas com o propósito que de fato faça com que você seja igreja, que apresenta ao mundo um Deus misericordioso. Aí sim um Deus que cura, aí sim um Deus que profecia, aí sim é um Deus que abençoa, é um Deus que prospera. No seu trabalho você não pode ser o crente rabugento, você tem que ser o crente que libera a palavra de bênção. Faz um teste amanhã é segunda-feira, para quem vai trabalhar, quem não for amanhã na terça. Experimenta passar amanhã, todo lugar que você chegar no seu trabalho, Deus te abençoe. Pastor, eu faço isso, faz direito. Pensa bem, aquela pessoa que às vezes você pula, libera uma palavra de bênção sobre a vida dela. E veja como vai ser o seu dia de trabalho. Você é a igreja que revela o Deus da bênção. A lição traz os dois exemplos, da viúva de Sarepta e do profeta Jonas.
As alianças, o pastor já falou, eu vou encerrando aqui, até porque também agora eu já passei muito, mas aliança incondicional. Deus, através do seu Filho, fez a maior das alianças. Foi a aliança de cruz, e o preço da aliança dele foi pago. Tenhamos o entendimento de ser um povo que valoriza as alianças que tem com Deus. Jeremias 29:11 é um texto lindo. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É decisão de Deus. Eu sei o que eu tenho pensado a seu respeito. Não importa o que dizem, o que importa é o que eu penso ao seu respeito. Deus pensa algo ao seu respeito. Só que aí o texto não para aí, o texto continua. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e aí vem a bênção, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E existe uma promessa para você, em que diz assim, aqui é condicional, você que sabe, se você quiser me buscar, você vai me encontrar. Se você orar a mim, eu vou ouvir. Aqui é condicional. Quanto temos buscado? Aí nós nos entristecemos. Aí Deus não me ouve. Aí Deus não cuida. Aí eu não sinto o amor de Deus. Tem buscado? Ou só tem murmurado contra Deus? Existe um tempo de visão. Enquanto você estiver visualizando aquilo que te faz murmurar, você nunca terá os olhos abertos para aquilo que te faz bênção. Enquanto seus olhos estiverem voltados para a murmuração, não importa a bênção que chegue sobre você, os seus olhos nunca mudarão, porque você continuará olhando o que te faz murmurar. Não vou explicar. Quer entender? Atos. 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles olham o que murmuram. Existe aquele homem que nós esperávamos, que está preso na cruz, e nós vimos ele morrer. E ele está do lado deles. A bênção está do lado deles. Eles provavelmente abraçariam Jesus naquele lugar, mas eles não se dão conta que Jesus está ali do lado deles. Preferem olhar para a murmuração. Continuam olhando para trás. Olhem para frente. Deus é um Deus que abençoa vocês e usa vocês como bênçãos na terra. Amém?